Então, Demolidor Renascido matou o Fog Nelson de forma dramática, só que a sequência levanta mais perguntas do que respostas. A série começou dando um momento ali legal para os fãs do Demolidor da Netflix, com a Karen, com o Matt e o Fog reunidos e até mesmo a Josie aparecendo lá atrás do bar. E daí, tudo mudou. Ninguém sabe por que o mercenário tocou o bar ou, especificamente, mirou no Fog. Tem a suposição de que esteja ligado à testemunha-chave que o Fog tinha trancada no seu apartamento. Mas isso provavelmente, cara, é uma pista falsa. Porque assim, ninguém contrata um assassino habilidoso como o Benjamin Poindexter apenas para punir um advogado por estar ali protegendo um cliente. Não, enquanto o assassinato da própria testemunha ocular é lógico para proteger um criminoso, o assassinato do seu advogado, na real, ele não faz muito sentido. A cena do primeiro episódio tem uma semelhança com algumas sequências-chave nos quadrinhos. A edição 82 da série de 92 tem uma morte que é familiar. Fog Nelson é morto, esfaqueado no coração e é deixado sangrando na rua. O Matt Murdock lamenta a perda de um de seus amigos mais próximos. E a gente sabe que a Marvel sempre buscou suas influências nos quadrinhos, então não é muito surpreendente ver os quadrinhos do passado tendo, sim, uma influência nas séries do presente. Só que tem um problema. A edição não mostrou o Fog morrer de fato. Na verdade, a morte foi forjada. A Vanessa Fisk queria provocar o Matt a matar o Wilson Fisk enquanto ambos estavam presos. Isso deveria ser a gota d'água, um catalisador para a mudança. O próprio Fog é colocado em proteção às testemunhas, assumindo uma nova identidade. Claro que isso não funciona, com o Fog eventualmente revelado como vivo e o Wilson Fisk sobrevivendo e muito bem à ira do Matt. Mas isso é difícil, tá? Não ver as ligações entre os quadrinhos e a série. A proteção de testemunhas é mencionada especificamente na série pouco antes da morte do Fog. A Vanessa, ela tá com problemas ali na sua relação com seu marido. E mais, o assassinato inspira sim uma mudança pro bem ou pro mal no Matt. E a Marvel Studios e os produtores da segunda temporada de Demolidor Renascido já revelaram que o Fog vai voltar na segunda temporada. Agora, pode ser que ele pode simplesmente aparecer em flashbacks, mas com os produtores não entregando, obviamente, sobre como ele pode voltar, tem essa teoria de que ele poderia realmente estar retornando porque ele nunca morreu, na verdade. E também, a equipe de mídia social da Marvel postou uma série de imagens no Instagram destacando as imagens que inspiraram a série. Grandes artes dos quadrinhos de toda a história da publicação da Marvel foram mostradas ali, mas uma página específica se destacou. Decidiram mostrar a edição 82, a mesma história, onde a morte do Fog foi ali falsificada, digamos assim. E vários influenciadores também receberam kits de divulgação da série. E no verso de um dos materiais, tem um arquivo de caso para o assassinato de Fog Nelson. O arquivo recebeu o código de identificação 4729B. Isso pode parecer uma escolha aleatória, só que o influenciador Fred Snowbird afirmou que esse número leva para a mesma edição que vê o Fog Nelson ser morto. Parece que, mais uma vez, a Marvel Studios está simplesmente brincando com as referências e teorias. É quase como se ela estivesse treinando, nós fãs, para acreditar que não apenas a morte do Fog foi forjada, mas que a Vanessa pode ter algo eventualmente a ver com isso. Isso levanta uma pergunta complementar, tá? No entanto. Tudo isso não é um pouco óbvio demais? Porque assim, muitas teorias levam de que a única maneira do Fog ser revivido é ter fingido a sua morte, com o envolvimento da Vanessa. Só que com todas essas pistas deixadas em aberto, parece que tudo isso está muito óbvio. No entanto, isso parece revelar algumas das maiores reviravoltas simplesmente da temporada. A razão por trás disso ainda não está clara. Se a Marvel Studios realmente estivesse dando para nós fãs a verdade e jogando com as teorias como uma confirmação, então seria apenas para dar esse caminho de que o Fog simplesmente sim vai voltar. Talvez ele realmente esteja morto. E flashbacks são a resposta para tudo isso. Depois, tem a viagem no tempo, tem o multiverso a ser levado em consideração. Ninguém sabe o que vai acontecer realmente nas histórias dos dois próximos Vingadores. Mas Demolidor está no meio de tudo isso. O Fog pode retornar se o multiverso for redefinido ou a viagem no tempo for usada mais uma vez. A sua morte, ela pode sim até ser considerada um evento canônico, considerando que define o futuro do Matt Murdock, tornando o Fog uma figura importante dentro do MCU, uma história mais ampla explicando por que também os showrunners continuam ali falando sobre ele. Só que tem o mais importante de tudo nessa história. Nenhum desses conceitos realmente se encaixam
com a maneira como o Demolidor Renascido está sendo representado. Embora seja ambientado no MCU, muitas vezes ele não retrata poderes alienígenas e feitiçaria da mesma maneira. Portanto, é necessária uma explicação no tom no qual a série é contada. E o Fogg fingindo a sua morte se torna a opção mais provável, mas sem a Vanessa, por exemplo, envolvida, pelo que a série apresentou até esse momento. Se o Fogg voltar à série realmente, isso significa que a sua morte não foi o que todo mundo pensou. Se a Marvel já deu dicas para o fim desse mistério, então isso simplesmente seria uma baita de uma reviravolta. Então, galera, o que vocês acham que significa essa volta do Fogg em potencial, como tem ali sugerido para uma segunda temporada? Essas teorias todas fazem sentido, não fazem sentido? Coloque embaixo nos comentários. Lembrando que tem vídeos especiais de Demolidor Renascido saindo entre os episódios, ou seja, durante a semana. E, obviamente, terça-feira, 23 horas, já assisto o episódio quando liberar na Disney e depois já estou aqui na madrugada da quarta-feira para podermos conversar sobre tudo que aconteceu. Só faltam 13 episódios para encerrarem essa terceira temporada boa, né? Na verdade, se a gente for contabilizar toda, é a 4ª temporada de Demolidor e a primeira aqui dentro da Disney como Demolidor Renascido. TEG04, viva o sonho aqui.